Todo grande negócio tem algo em comum: um começo. Por trás de fachadas, estoques, estruturas e equipes, existem histórias de coragem, desafios e persistência. Em Querência, na região leste do estado de Mato Grosso, mulheres e homens transformam sonhos em oportunidades, ajudando a movimentar a economia e a construir o desenvolvimento da cidade. Bom, tudo começou porque eu queria presentear uma amiga e eu na cidade já tinha alguém que fazia, né, personalizados, e eu fui de atrás e descobri que essa empresa não fazia mais. Então ali começou, foi onde surgiu a sementinha, vamos dizer assim, né? Eu queria presentear, não achei e conversei com meu marido um dia. Eu trabalhava como CLT, empregada, né, tudo certinho, mas a intenção era sair, porque eu estava para ganhar nenê e tal. Aí nós começamos a pesquisar equipamentos, discutir valores e tal, e chegamos a um denominador comum: vamos comprar uma máquina e vamos começar, né? Então tudo começou assim, de um desejo de presentear uma amiga e não ter esse personalizado na cidade. Então a gente começou dentro de casa, a gente transformou um escritório pequenininho de 2x3 no escritório, na produção, estava tudo junto, material, tudo no mesmo local. A gente ficou em torno de 8 meses dentro de casa, no escritório. A primeira venda, nós abrimos a empresa, né, dia 10 de maio de 2018, dentro de casa. Só que daí teve o período que chegou o material, então a gente precisava fazer testes. Enquanto isso a gente foi divulgando, conversando com amigos e tal. A primeira venda foi para o nosso amigo Elismar, né? Na época ele trabalhava na John Deere e ele queria presentear a esposa. Então nossas primeiras vendas foram para o Dia dos Namorados, que foi no mês de junho. Então foi para ele essa primeira venda. Ele encomendou uma caneca e uma camiseta. Hoje em dia a empresa ela sobrevive, né? Ela tem uma renda, eu não dependo de tirar da nossa outra fonte de renda, que é a lavoura, né? Ela se sustenta, ela dá retorno, mas a gente não vive só disso. Então é uma empresa, o personalizado em si, ele não é algo bem visto, porque ele é algo que demanda muito serviço, mão de obra, e tudo que é manual se torna mais caro. Então as pessoas realmente elas não valorizam o personalizado, porque ele é um pouco mais com valor mais agregado, é algo mais personalizado, é algo mais intimista, né? Você coloca mais carinho em fazer aquilo, mas as pessoas realmente não valorizam. Então hoje ela não é uma renda principal da nossa família. Sim, nós começamos, o funcionário era o marido, né? Marido e os filhos que ajudavam. Hoje em dia eu tenho funcionária, né? Até porque a gente é MEI, então eu não posso ter mais do que um funcionário contratado. A empresa ela hoje está dentro de um container, então espaço para isso eu também não tenho, né? Para ter mais funcionários. E hoje o marido de vez em quando vem ajudar, mas eu tenho a funcionária que segue me ajudando. Assim como tantas outras mulheres empreendedoras, ela representa a força de quem está construindo o próprio futuro todos os dias. Uma visão para o futuro seria o aumento da loja, né? Só que eu há 3 anos faço tratamento, né, de saúde, faço tratamento de câncer, então eu estou pouco na loja e o faturamento acabou caindo um pouquinho. Então, mas a intenção para frente, sim, é aumentar ou mudar o espaço, fazer uma construção, que esse local é nosso, né? Então é uma construção com um ambiente mais amplo para melhor atender o cliente, ter mais produtos disponíveis, né? Então é aumento sim da loja, mas isso é algo para daqui mais uns 3 ou 4 anos talvez. Então a nossa intenção é aumento da loja, é aumentar faturamento e compras e subir talvez de MEI para microempresa. O primeiro passo costuma ser o mais difícil. Entre tantos desafios financeiros, inseguranças e a busca por clientes, milhares de microempreendedores encontram no próprio trabalho uma oportunidade de mudar a realidade. Bom, Lucas, muita gente já sabe disso, né? Eu era cantor no Mato Grosso do Sul e por 12 anos a gente ficou em estrada e fazendo shows, né?
E a nossa história começou assim. Eu vim fazer um show no Mato Grosso há 15 anos atrás já, e na cidade conhecida como Canarana. E conheci, a gente sempre onde passou, a gente ficou conhecendo as histórias das cidades, como as cidades se formaram. E aí eu notei que a cidade tinha muita prosperidade, uma cidade próspera, muito trabalho, né? E aí a gente acendeu uma lâmpada assim, poxa, eu já tinha vontade de parar de cantar, porque a carreira musical, como qualquer outra carreira nesse país, também não é fácil, nada é fácil. E as coisas não estavam dando muito certo, né? Eu tinha uma vontade de parar, de viajar, de encontrar um lugar para me fixar, né? Disse que eu já estava há 12, quase 13, 14 anos aí em viagem e cantando. E eu decidi que eu ia mudar minha vida. Decidi, inclusive, numa feira, né? Era um show de uma feira conhecida como Feican. E naquele dia eu tive um estalo, eu vou vir para um lugar desse. Um ano depois eu estava morando em Canarana, isso aconteceu em 2012. Eu decidi que eu tinha que parar de cantar e recomeçar a vida. E o que eu iria fazer? E eu vivia a música, eu gosto de música, né? E de repente, aqui no Mato Grosso, eu me descobri como locutor de rádio, né? Comunicador. Eu acho que eu não sou um locutor, eu tento ser um comunicador. E também a gente teve a ideia de montar uma empresa de eventos, de trabalhar com a música, mas de uma outra forma, com eventos. E eu abri a audiosystem.com. Bom, eu fiquei 4 anos nessa cidade que eu estava, quando eu cheguei no Mato Grosso, e recebi um convite para trabalhar aqui em Querência. E na verdade eu já estava pensando em voltar para o Mato Grosso do Sul, né? E aí eu recebi esse contato de uma oportunidade de trabalho, né? Como comunicador numa emissora de rádio, a qual eu trabalho hoje, que é a Rádio Interativa FM, do Grupo IAP de Comunicação. E vim para Querência, com só a força e a vontade, né? Em Canarana foi 4 anos assim de experiência para você conhecer uma região. Talvez você chega num lugar, as coisas não vão dar certo de primeira. E empreender aqui não é fácil, no Brasil é difícil, né? Então a gente tem que batalhar muito para que as coisas deem certo. Mas todo o crescimento exige aprendizado. E muitas vezes o que começa pequeno ganha força, estrutura e se transforma em um negócio consolidado. Foi exatamente isso que aconteceu com Alessandro Simões, o popular Alessandro Melo. Conhecido inicialmente pelo trabalho na música, na comunicação e no rádio, ele enxergou oportunidades no setor de eventos e transformou experiência em empreendimento. E aqui realmente foi um divisor, né, nessa trajetória no Mato Grosso. Depois de 4 anos lá, em Querência as coisas começaram a tomar um rumo, porque eu consegui encontrar uma cidade com muito evento, com dinamismo, né? E a necessidade de montar mais uma empresa, e tinha espaço no mercado, o mercado estava aberto, né? E Querência ainda não tinha esse desenvolvimento que ela tem hoje. Não era assim não. E de repente você vê um espaço que você pode começar um trabalho e que dessa vez pode dar certo, porque você tentou num lugar e não desistiu. As coisas não aconteceram como você quis, mas se você continuar persistindo, uma hora vai dar certo. E aqui em Querência, a audiosystem.com, ela foi andando. Eu lembro que eu comecei com 2 caixinhas de som aqui. Lá em Canarana eu tinha uma sociedade com um amigo, né? A empresa era muito maior do que é hoje aqui, para você ter uma base, e não deu certo, né? Acabou que não deu certo. Então não é o tamanho, é como você se identifica, como você coloca a sua empresa para o mercado. Talvez grande demais não se encaixa no perfil do momento, né? E reiniciei tudo de volta, vendi a parte da empresa e vim, né, para Querência com 2 caixinhas de som só. E comecei atendendo na época uma conveniência que fazia show ao vivo nos finais de semana, com 2 caixinhas de som. E aí foi dali que eu comecei, aquilo começou a desenvolver chamados para outros eventos. E aí você tem som, você está aqui na rádio, uma coisa chama a outra, a música ela é isso, deu essa visibilidade, né, a parte da rádio também.
Com um investimento gradual e muito trabalho, o negócio cresceu, acompanhando o desenvolvimento da cidade e a demanda por grandes eventos. E as pessoas precisavam, a gente ia atender, dali de 2 foi para 4, de 4 foi para eventos maiores, dos quais eu tive assim, a grande ideia de que eu precisava aumentar, que eu precisava crescer. Porque até então eu achava que era uma empresa só para o final de semana, sabe? Algo mais aleatório, eu não estava com vontade de insistir mais nisso e tal. E de repente eu recebi um orçamento para atender um aniversário de 15 anos. Na época eu não tinha nem o começo da estrutura para tudo isso. Mas a gente sempre teve parceiros, teve amigos, e como eu não tinha como atender e surgiu a demanda, mas eu não podia perder a oportunidade, estava ali algo que podia dar certo. Eu conversei com a cliente e eu fiz a aquisição de terceiros, né, de parceria para tentar atender esse evento. E de última hora acabou que não deu certo esse atendimento, né? O parceiro resolveu que não podia ajudar, e então tudo bem. Eu conversei com o cliente abertamente, que eu acho que uma coisa que você que trabalha com eventos, você tem que ser profissional, ético e claro com as coisas. Se você consegue, se você dá conta, pega, se não, não faça, porque vai dar ruim. Se der ruim, você é o culpado. Em evento é isso que acontece. As pessoas vão querer achar um X, onde que foi o erro. Então, assim, eu fui muito claro, eu não tenho como te atender, e a pessoa viu a minha disponibilidade, a minha força de vontade em querer atender. Ela falou, quanto que custa o que você precisa para me atender? Eu disse o valor na época e era mais ou menos o que era o custo desse evento. E essa pessoa meio que assim, então eu garanto o evento para você antecipadamente, vai lá e compra e me atende. Então foi ali a primeira oportunidade de crescer da Audi.com. Foi a primeira oportunidade que eu vi de que eu tinha que crescer mais, que eu tinha que continuar o trabalho com a Audi.com. E foi aí que tudo começou. E abriu essa ideia de que a gente tem que crescer, né? A gente acha que não, mas o mercado estava muito aberto, e hoje a Audi.com atende aí eventos de pequeno a médio porte, com a estrutura que a gente já tem, e a gente também não nega serviço. Se aparecer alguma coisa maior, a gente vai dar um jeito de atender a disponibilidade do que o nosso cliente precisa. E foi assim que a gente foi crescendo nesses já 10 anos já de querência, né? E graças a Deus a gente tem uma história de trabalho aqui envolvida em grandes eventos, né? A gente agradece de todo o coração aí tudo que essa cidade me proporcionou até aqui, e a gente continua hoje com parceiros, com uma equipe que está aí colaborando com o nosso trabalho, que ajuda a fazer o nome da Audi.com aí no nosso serviço, no nosso trabalho. É isso, a gente tentou chegar grande de início, não deu certo onde estava, e de repente eu falei, então eu vou, como todas as empresas hoje, né, já estava naquela época de se adequar, eu abri uma MEI, né, que é o início do caminho do microempreendedor. E com o passar dos anos, o faturamento foi aumentando e, como diz um amigo, né, não há crescimento se não aumentar a sua contabilidade, né? Se a coisa não crescer, você vai ficar estagnado. E de MEI eu virei um microempreendedor alguns anos atrás, quando a empresa começou a faturar mais e desenquadrou do MEI, e hoje a gente é uma microempresa aqui, microempreendedor em nossa cidade. Com muito orgulho eu digo isso, porque eu sei o que é recomeçar e quantas vezes eu já tive que recomeçar, mas aqui é o que a gente fala, as coisas aqui deram certo e agora é caminhar para frente. Então, Lucas, é o que eu digo, o evento, ele não tem, ele chega, o projeto chega, o cliente me manda o que ele precisa e eu quero atender ele da melhor maneira possível, né? Do que ele precisar. Então, assim, eu acho que não tem limite hoje, porque ninguém faz nada sozinho. Eu tenho parceiros de negócio também em várias regiões aqui do Mato Grosso, e se hoje a gente precisar fazer um evento muito maior, um mega evento, a gente está pronto para atender, porque a gente tem essa flexibilidade, tudo com ética, com transparência, né? E a gente pode alçar voos muito maiores do que esse. É do evento, o evento te dá essa probabilidade, né? Recentemente a gente participou aí do FEMART, que foi aí quase uma semana de trabalhos com o CTG Pousada do Sul, é um evento grande, né? A gente também
além desse tipo de eventos, nós temos mais eventos que a gente faz, por exemplo, o Soja em Técnica, aqui, que é um evento que disponibiliza de muita estrutura e só vem crescendo. Tem a Noite de Campo dos parceiros da Pioneer também, que é um evento, um projeto que a gente começou lá atrás, né? Eu agradeço ao pessoal da Pioneer pela confiança. Essa Noite de Campo nasceu assim, ó, do nada, e a gente não tinha material para fazer do jeito que ela precisava ser feita, mas a gente, com criatividade, conseguiu fazer, e hoje o evento aí é sucesso. A cada ano que passa a gente está nessa sequência. Quando eu cantava, eu dizia que se eu fizer um show numa cidade e voltar, para mim eu estou fazendo o que é o certo. Eu acho que o meu caminho, eu estou fazendo a corrida certa. E quando eu faço um evento, o ano que vem eu estou de volta com essa empresa, sendo parceiro, eu acho que então eu estou no caminho correto. Eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. Porque às vezes nem tudo dá 100% certo, mas quando não der, você tem que ter criatividade, disponibilidade, coragem, tá? E ser profissional assim no último, você tentar atender o cliente da melhor maneira possível. Quando a gente está prestando serviço, a gente serve. E quando a gente serve, não falta oportunidade para quem quer crescer, para quem quer trabalhar e quer vencer. Não é simples realmente. Eu já abdiquei de muitas coisas, já sacrifiquei muita coisa, desde a época que eu era cantor, para você conseguir se manter na vida. Não é simples a coisa, mas é o que eu digo: se você está disposto, não meça esforços e não minta para você achando que você tem um sonho. Não é só sonhar, você tem que ir em busca daquilo, e para buscar isso tem algumas verdades que elas são muito duras, né? Tem porta fechada, tem não, você vai encontrar vários não. Você vai encontrar gente que não vai torcer por você. Você vai encontrar gente que quer, às vezes, que as coisas não deem certo. Mas você tem que ter fé, tem que ter força, perseverar mesmo, que as coisas vão dar certo. Se você estiver fazendo certo, alguém vai notar. E aí você vai crescer, vai expandir, vai trabalhar e vai realizar tudo que você quer, sabe? E tudo é questão de tempo, então continua trabalhando, que uma hora você vai alcançar o seu objetivo, sim. Mas empreender também é identificar oportunidades. E para alguns empresários, a experiência adquirida ao longo dos anos foi o combustível necessário para construir o próprio negócio. Então, pessoal, o Giba Multimarcas, então mais conhecido aqui em Querência, começou há muitos anos atrás. Em 2001, eu estava com apenas 23 anos, comecei a trabalhar na cidade de Curitibano, Santa Catarina, onde eu sou natural dessa cidade. E lá eu comecei vendendo seguros no Bradesco Seguros. E sempre tinha um carrinho, eu andava com um Golzinho, aí gostava sempre de estar fazendo negócio. Então, eu chegava... Hoje de manhã tinha um carro, de tarde estava com outro, ia fazendo as trocas dos veículos e fui trabalhando no Bradesco Seguros. Trabalhei lá até o ano de 2007, quando eu tive uma oportunidade de trabalhar na BV Financeira. BV Financeira, para muitos que conhecem, faz financiamentos de veículos. Na época eu atendia as concessionárias e as lojas de veículos. Então eu fazia financiamentos para as lojas de veículos, onde trabalhei por 2 anos e tive a felicidade de ser convidado para trabalhar numa concessionária de veículos Volkswagen lá da minha cidade, lá de Curitibanos, chama Auto Elite. E eu já fui chamado para gerenciar essa concessionária toda, onde lá eu cuidava da área de vendas de novos, de seminovos e usados, cuidava também da área de oficina, mecânica, seção de peças e pós-vendas. E tinha ainda a lavação e mais a chapeação, que quem não sabe é lanternagem, lá no sul fala chapeação. Então, trabalhei por mais 5 anos, de 2009 a 2014. Em 2014 eu tive o propósito de abrir uma loja de veículos. Na época foi bem difícil, porque todo mundo sabe o sonho do carro novo, do seminovo,
Muitas vezes as pessoas trabalham a vida inteira para conquistar um carro. Imagina para você montar uma loja de carro. É bem mais difícil. Então, eu comecei, junto com o meu irmão, a Camargo Automóveis, chamava a nossa loja lá no Sul, onde trabalhamos de 2013 até 2018. Foram mais 5 anos lá no Sul e resolvemos montar uma loja aqui no Mato Grosso, onde trabalhamos aí 7 anos, eu e o meu irmão, e o ano passado resolvemos cada qual seguir sua vida. E hoje eu estou aqui com o Giba Multimarcas, trabalhando, tendo propósito, tendo cultura dentro da nossa loja. E hoje, com os nossos funcionários aqui, nós estamos trabalhando com o propósito de fazer o melhor para toda a população de Querência, de vender um produto com qualidade. Quando a pessoa quer adquirir um veículo 0 km, pode ter certeza que nós vamos entregar aqui na sua porta, aqui no Giba Multimarcas, um veículo 0 km seminovo, com qualidade e transparência em nossos negócios. Giba, qual foi aí o maior medo no momento de você deixar uma gerência de uma empresa renomada para abrir o próprio negócio? Na realidade, assim, eu vou te falar que não foi medo, foi coragem. Então eu nunca tive medo, sempre tive coragem. Apesar das dificuldades, de pouco dinheiro, de pouco recurso, mas medo, graças a Deus, é uma palavra que eu não uso no meu vocabulário, porque tudo que gera medo você não faz. Então, quando as pessoas têm medo de fazer qualquer coisa, ela deixa de fazer. Quando deixa de fazer, ela deixa de sonhar. E deixou de sonhar, com certeza o sonho não será realizado. É isso que eu falo para os meus clientes, que chegam aqui muitas vezes, eu tenho medo de fazer uma parcela para adquirir um veículo novo. O medo, ele bloqueia. Então, essa palavra eu deixo aqui para vocês, amigos que estão nos assistindo, que estão nos vendo agora. Corta essa palavra da vida de vocês, porque se eu tivesse medo, nem em Querência eu estava lá no Sul. Então, a partir do momento que eu decidi vir para Querência, para trabalhar aqui, trazer minha família e prosperar, pode ter certeza que essa palavra eu tirei do meu vocabulário. Meu maior desafio sempre foi como de todos que são empreendedores e que as pessoas muitas vezes não têm essa coragem de enfrentar os desafios do dia a dia. O que são os desafios do dia a dia? Carga tributária, imposto, aluguel, tudo que você tem que envolver para você montar uma empresa gera custo. Muitas vezes falta o dinheiro no caixa. E aí é um desafio grande do empreendedor saber trabalhar com o dinheiro, saber fazer render esse dinheiro para conseguir dar a volta por cima e enfrentar os desafios do dia a dia, que com certeza não são poucos. Temos diariamente esses desafios, todo dia um desafio, todo dia temos que vender. Então, eu deixo aqui o meu recado para você que está nos assistindo. Não tenha medo, enfrenta o desafio que uma hora você vence. E é assim, em uma cidade que cresce rapidamente, muitos empreendedores decidiram acreditar em seus próprios sonhos. Mas existem histórias em que o sucesso não foi construído sozinho. Histórias que mostram que unir forças também pode ser uma estratégia para crescer. A história da Vesaro é resultado da união de experiências, talentos e objetivos em comum. O que começou de forma modesta evoluiu para uma empresa consolidada, mostrando que cooperação e planejamento podem acelerar resultados. Então, foi nos anos 92, a gente resolveu sair lá do Sul. A gente morava no interior lá, e daí resolveu vir para cá atrás de mais progresso, E aí eu vim aqui, já comecei a trabalhar lá no Menin, no seu Armando Menin. Ele plantava já soja, e tinha um alambique lá. Aí, depois, com isso daí, ele pediu para mim abrir um pontinho aqui, para fazer uma revenda para ele, de salame e pinga e frango que ele matava lá no sítio dele, na chácara. Aí começou por aí, Aí nós começamos a vender essas coisinhas assim, E aí, depois que eu saí lá do Menin, aí eu entrei na prefeitura e a Leita ficava cuidando aqui do botequinho e dos outros, E aí eu até para dar uma risada com o povo, eu falava que era um atacado, um atacadão aí que nós estávamos inventando. É o seguinte, depois desse
botequinho que vendia cachaça, vendia esses produtos que vinha da chácara, né, que o Sr. Armando produzia lá. A minha visão já era que esse produto, tipo assim, ele trouxe um resultado para nós, mas que o objetivo não era só aquilo. Aí foi se transformando. Eu comecei a viajar para o Paraná, comprar roupa, e eu visualizei que o lucro era bem maior, né? E devagarinho a gente foi montando a loja, né? No início foi pagar aluguel, né? E depois foi conseguindo ter um resultado melhor, né? E isso sempre com muito trabalho, com certeza, né? E esse resultado maior que a gente abriu uma outra loja e o Matias e o Marildo e o Marciano abriram uma outra loja do lado, quer dizer, era dividido as duas, né? Todos eles foram estudar, aí retornaram também com o objetivo de mexer na área que eles se formaram, que era computação, né? Na área de informática. Diversificar, assim, a gente resolveu juntar as duas lojas para ganhar força. O que eu falo ganhar força? Você criar uma loja onde você poderia ter um mix e criar uma loja de departamento que vende um pouco de tudo, né? Esse um pouco de tudo cria-se confecções, calçados, né? A parte de informática que é muito forte, assistência técnica, né? E roupa infantil. Por que disso? Porque o dia que você não vende uma coisa, você vende outra. É assim, a gente começou como microempresa, né? A empresa de informática era uma e a de confecções era outra empresa. Todas as duas micro, né? Hoje, graças a Deus, se tornou uma empresa maior, né? Mas isso com certeza muito esforço, muito trabalho, visão, porque ser empreendedor no Brasil não é fácil. A carga tributária é muito alta, então a gente enfrenta várias dificuldades nesse setor também para poder trabalhar. Hoje a gente já está com 12 para 14 funcionários também trabalhando na empresa. Terceirizados também trabalhando. Que faz instalação de câmeras, as coisas assim, por fora tem 3 que é terceirizado, né? Que fazem. E diz o outro, e lutando todo dia, né? Então, foi bem isso aí. Chegou um tempo assim que eu já tinha terminado os estudos aqui e tudo. E aí, assim, tinha aquela vontade de sair. Meu pai e minha mãe deram força e tudo, falou, tem que sair mesmo para estudar e tal. Tinha um irmão meu que já tinha ido para Santa Catarina, já estava lá fazia um tempo, estava estudando também, e eu falei, vou ter que ir então. E aí eu fui para Cáceres estudar para lá, e fiz a faculdade e tal, e nesse final ali da faculdade tudo, tinha terminado, fiz a faculdade, fiz um curso técnico também. Aí surgiu a ideia de eu e esse meu irmão mais velho, o Marildo, vamos montar alguma coisa na área de informática lá em Querência, que aqui era, queira ou não queira, ainda não tinha ninguém, vamos dizer assim, nessa área. Tinha uma loja de informática, que já estava um tempão aqui, mas da parte de manutenção ainda dava lugar para outra loja, né? Foi isso que a gente fez. A gente veio e, na cara e na coragem, o meu pai tinha um mercado, minha mãe tinha uma loja ali, a gente montou num cantinho e montamos lá. Daí foi eu, meu irmão Marildo e o Marciano, que é um irmão mais novo. E aí desse jeito a gente começou a mexer com manutenção, essas coisas, comprar equipamento, fazer isso, e começou do zero. E foi indo, aumentando, tanto é que aí depois meu pai parou com o mercado e tal, a gente pegou a área que era do mercado ali, a gente mudou a loja para ali, aumentou um pouco e foi só aumentando. Cara, sem reinventar, assim, o que eu vou te dizer? A gente tem que ser sempre parceiro dos clientes nossos. A gente tem que estar sempre junto com eles, assim, ver o que eles precisam, tentar ao máximo, que é o que a gente fala aqui para os funcionários, cara, pega o problema do cliente e traz para você. Entendeu? Para você ser um parceiro dele. Às vezes o cara chega aqui com um probleminha no computador e às vezes o cara não dá muita bola assim para o que ele quer e tal. O nosso negócio é focar no problema do cliente e resolver para ele. Que daí assim vai ter a satisfação dele e tal, daqui a pouco ele volta de novo, ele indica a gente para outro. A gente precisa sempre se reinventar nisso aí, na forma de atender os clientes. Agora transportador, as coisas ficou muito fácil. Então a gente tem assim, além da parte das peças que a gente vende aqui também, a gente tem todo o suporte por trás disso. Que é instalação, que é mandar o técnico na casa da pessoa, deu algum probleminha assim, vem aqui, a gente troca na hora, se for o caso. Na hora de instalar lá também, a gente dá todo o suporte para a pessoa, deixa funcionando, entendeu? O nosso diferencial é isso aí. Na internet você compra, daqui a pouco você tem que trazer para a gente mesmo aqui instalar, fazer alguma coisa, e aqui a gente já faz tudo. Então aí, a gente falando de internet, que a mercadoria vem mais rápido e tudo, é assim, vamos dizer, uma coisa de duas mãos, né? Via de mão dupla. Mesmo que o pessoal compra de fora, compra para vir para cá, a gente também agora consegue vender para o Brasil inteiro. Tanto é que a gente já vende, sai mercadoria daqui para São Paulo, sai para o Rio Grande do Sul, para tudo que é lugar sai mercadoria. Então
é uma coisa de mão dupla, né? Você já tem cliente que, assim, pelo tráfego pago, a pessoa às vezes vem aqui na loja, tem pessoa que pelo tráfego pago chama no WhatsApp da loja aqui, vamos encomendar, vamos fazer, tem o nosso site lá, a pessoa entra pelo site, a gente indica tudo lá, já pega, já vai direto para a pessoa. É uma facilidade que tem, né, também. Qual a dica que você dá, então, para as pessoas que querem começar a empreender? A dica que eu dou é assim, vai ter problema no meio do caminho aí, vai ter problemas, vai ter momentos difíceis, vai pensar em desistir, só que assim, tem que perseverar, tem que fazer, tem que manter, tem que meter a cabeça para cima e tocar o barco, isso aí não pode desistir não. Uma trajetória que reforça a importância da parceria como ferramenta de crescimento empresarial, trazendo o legado familiar. Histórias diferentes, negócios diferentes, mas com algo em comum: a coragem de começar. Em cada etapa dessa jornada, do MEI à empresa consolidada, o empreendedorismo segue transformando sonhos em oportunidades e ajudando a construir o futuro de Querência.